realmente entender o texto e trazer os princípios bíblicos para nós, para que possamos aplicá-los no nosso dia a dia, na nossa vida, no século XXI, no ano de 2023, em nossa vida como cristãos. Eu quero convidar você novamente a fechar suas olhos e orar novamente, para que a palavra de Deus possa entrar no seu coração, para que o seu coração seja terreno fértil para a palavra, e assim ela possa frutificar e gerar frutos que agradam a Deus. Senhor, essa é a nossa oração. A tua palavra será exposta, Senhor. Pai, me dê sabedoria, Pai, pelo teu Espírito, para poder falar dela, Senhor, com muito temor, porque a tua palavra é santa, e que ela possa encontrar em nós corações obedientes, corações, Senhor, dispostos a te agradar e te obedecer. Senhor, estamos aqui. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Como você já sabe, nós estamos numa série de mensagens por todo o Novo Testamento. Já estudamos vários livros do Novo Testamento e agora estamos na carta de Judas. Ela é simples, rápida, em um culto só a gente já estuda ela. E para o próximo culto já iremos entrar no Evangelho de Lucas, ok? Então já prepara aí para começar a sua leitura do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é tremendo, é fantástico. Deus vai falar muito conosco através da palavra. Sabe, você conhece a história de Mahatma Gandhi? Você já ouviu a história de Mahatma Gandhi? Quem já ouviu? Levante a mão, por favor. Você já viu a história da biografia de Mahatma Gandhi? Ele foi um homem que ajudou na libertação da Índia da opressão da Inglaterra. Ele não era cristão, ele era hindu, mas ele conhecia muitas escrituras. Havia um texto que ele amava demais, gostava muito de ler o texto, que é o texto das bem-aventuranças. Os 3 capítulos de Mateus, de 5, 6 e 7, engraçado, ele lia muito, sabia até de cor esse texto. Pena que no final da vida não sei se ele teve esse encontro com Deus. Mas esse homem um dia, tem na biografia dele, ele estava sentado em uma área da cidade da Índia e as pessoas iam muito até ele para receber conselhos. E uma vez uma certa mulher foi até ele com um filho e ela chegou para ele: Mahatma, eu gostaria que você desse um conselho para o meu filho. Que conselho? Que ele parasse de comer açúcar. Quem come muito açúcar aqui? Muito doce. Que ele pare de comer açúcar, porque isso estraga os dentes dele, faz mal. Por favor, dê um conselho para o meu filho a parar de comer açúcar. Mahatma falou assim: volte para sua casa e venha aqui 7 dias depois. Depois eu vou dar um conselho para ele sobre esse assunto. A mãe entendeu, obedeceu e foi embora. Depois de passar os 7 dias, ela voltou, sentou no mesmo lugar. Mahatma, eu sou aquela mulher que pediu um conselho com relação ao meu filho para que ele parasse de comer açúcar. Você pode dar um conselho agora? Os 7 dias se passaram. Mahatma olhou para aquele menino e falou assim: pare de comer açúcar, isso faz mal para os dentes. A mãe olhou e falou assim: poxa, mas isso eu já falei para ele tantas vezes. Algo tão simples. Mas por que você me pediu para voltar 7 dias depois? Ele disse assim: porque eu também naquela época, há 7 dias atrás, eu também comia açúcar. E eu tive que parar de comer açúcar para poder agora aconselhá-lo a não comer mais açúcar. Qual é a coerência do que dessa pequena história real que está na biografia dele? Devemos ensinar aquilo que vivemos. Devemos ser coerentes com aquilo que cremos e com o nosso estilo de vida. Se eu e você somos cristãos e temos a Bíblia, deixa eu pegar o link aqui. Agora eu tenho que ficar aqui no parâmetro da câmera, que agora está sendo filmado. A você que vai ver, que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, você que vai assistir pela internet depois. Veja, a nossa vida tem que ser coerente com aquilo que cremos. Você que é cristão e você que tem a sua Bíblia em mãos, você está com a sua Bíblia aí? Você tem que olhar para ela e ela é a sua regra de vida e fé. E você tem que vivê-la, ser coerente com isso. Ok? O que nós vamos aprender hoje na carta de Judas vai falar muito sobre isso. Vai falar sobre a questão de termos coerência naquilo que cremos e vivemos. E porque se nós entendemos e conhecemos a verdade, nós vamos ter a capacidade, o discernimento de reconhecer as mentiras
Irmãos, naquela época, na época do início da igreja, muitas heresias entrou no meio da igreja e hoje não é diferente. E essa heresia é uma implantação de ataque satânico para trazer divisão no meio do corpo de Cristo, para fazer com que a igreja perca o foco de sua missão. Qual é a grande missão da igreja? Qual é a grande missão da igreja? Participe comigo. Qual é a grande missão da igreja? Glorificar a Deus e levar o reino de Deus ao mundo, as boas novas de salvação. Precisamos vivenciar o Evangelho e levar esse Evangelho ao mundo. Essa é a missão, e Satanás vai fazer de tudo para que você desfoque, para que você não cumpra essa missão. Seja no seu trabalho, seja onde você estiver, você foi chamado por Deus para levar as boas novas de salvação para as pessoas. Mas Satanás ele vai tentar de tudo desfocar você dessa verdade, para que você ande nessa terra, mesmo que conhecendo a palavra, mas não levando as boas novas. Vamos aprender um pouco então na carta de Judas. Eu acho que eu preciso desligar aqui, só essa luz aqui, porque senão não vai dar para ver direito. Consegue desligar? Primeiramente eu quero falar para você quem é Judas. Lembre-se, Judas, que escreveu, claro, a carta de Judas, não é Judas Iscariote, tá bom? Para você não confundir, não é Judas Iscariote, aquele que traiu Jesus. Esse Judas é irmão de Jesus. Veja, Mateus 13,55 diz assim: não é esse o filho do carpinteiro, se referindo a Jesus? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos, Tiago, José, Simão e quem? Judas. Então esse Judas, que escreveu a carta de Judas, era irmão de Jesus, da parte de pai, de mãe, né? De mãe no caso, da parte de mãe e pai, com a mãe. Ele é irmão de Jesus. Sabe o que é interessante? Que esses irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, eles só foram se tornar fiéis ao Senhor somente após a ressurreição de Jesus. Que coisa, né? Enquanto Jesus estava no ministério terreno dele, esses irmãos não acreditavam nele. Não estavam dando fé que ele era o Filho de Deus, o Messias. Mas quando ele viu o seu irmão Jesus morrer e ao terceiro dia ressuscitar, é ele mesmo o Messias, o Filho de Deus. E eles se tornaram crentes fiéis na igreja de Jerusalém e em todo o mundo, naquele mundo antigo. E ao ponto de Judas se tornar também um grande líder, ao ponto de escrever a carta de Judas para uma das igrejas daquela época. Vamos lá então, o texto. Eu vou projetar o texto aqui, tá bom, queridos? Judas, capítulo 1, é um capítulo somente alguns versículos. Diz assim, ó: eu, Judas, escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama e os guarda, sob o cuidado de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. Veja que esse é o início da carta com saudação à igreja que estava recebendo essa carta. Ele começa dizendo que ele é escravo de Jesus Cristo. Olha só a humildade desse homem, dizer que ele não era um líder, ele não era um presbítero, alguém de influência, ele se coloca como escravo. Em outras traduções no grego, servo de Jesus. Hoje na nossa denominação, nós temos o corpo diaconal. Diácono também significa servo ou escravo de Jesus. Veja que coisa maravilhosa quando ele começa a carta dizendo: eu, Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escreva essa carta aos que foram chamados por Deus. E essa palavra é para nós também. Você foi chamado por Deus, sim ou não? Sim. Somos chamados por Deus a vivenciar uma vida de relacionamento com Ele e levar a missão do reino ao mundo. Essa carta não foi somente para aquela igreja naquela época, ela também é para nós, porque nós somos também chamados por Deus. Veja, então essa carta também é direcionada a nós, aos que amam e guardam sob o cuidado de Jesus Cristo, que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor, e que essa palavra também esteja sobre nós, que vocês tenham mais paz, misericórdia e amor. Que a paz de Deus esteja sobre você.
Shalom, sabe o que significa essa palavra shalom? É uma plenitude de paz completa, que é a presença de Deus em nós. Que o shalom de Deus esteja sobre a sua vida. Talvez nesse dia a dia, nessa vida de agitação, às vezes muitas coisas podem tirar a sua paz. Muitas coisas podem tentar trazer turbulências ao seu coração. Eu quero dizer aqui para você que a paz de Deus esteja sobre você hoje, amém? Que você saia daqui com um coração transbordante desse amor de Deus, que tira de você todo medo e traz paz ao seu coração. E que esse amor de Deus e essa misericórdia esteja sobre você hoje e sempre. Versículo 3, e esse versículo é o centro da carta. Veja só o que Judas escreve no versículo 3, ele escreve assim: amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Esse versículo 3 de Judas, ele é o versículo-chave de toda a carta. Veja que ele estava começando a escrever a carta de Judas, a carta para uma igreja, e o assunto principal que ele mencionava a escrever era sobre salvação. Ele ia falar que só em Jesus obtemos a salvação. Ele ia falar que não é pelos nossos méritos, não é pelo que eu faço ou o que você faz, não é por ser bonzinho que eu sou salvo, é somente pelo sacrifício da cruz feito por Jesus. Ele ia falar sobre a salvação, mas alguma coisa estava acontecendo naquela igreja que chamou a atenção dele ao ponto: eu vou deixar esse assunto da salvação para depois, porque eu preciso falar algo mais urgente agora, que é esse outro assunto. E ele diz assim, deve insistir que nós, como igreja, defendamos a nossa fé. Ele diz o seguinte: igreja, combatam e defendam a fé verdadeira, a fé autêntica. Agora, que outros assuntos é esse que ele está se referindo, que ele precisa anunciar para nós? Sabe qual é? São as heresias que entram dentro da igreja para tirar de você a simplicidade do Evangelho, desviar você do caminho. E hoje não é diferente. Se você olhar na internet, como foi falado domingo passado, as cartas de 1 Pedro, de 2 Pedro, as cartas de 2 e 3 João são muito parecidas. Mesmo em contextos e lugares diferentes, eles estavam sofrendo um problema gravíssimo. Qual é? Pessoas entravam nas igrejas com muita influência e traziam mentiras para dentro do seio da igreja, criando fofoca, divisão e contenda entre os irmãos. Esses homens, ou mulheres, não sei, eles eram enviados ali de Satanás mesmo, para trazer divisão no meio da igreja. Nós, como cristãos, precisamos estar atentos a esses que podem entrar no seio da igreja, para trazer divisão, para trazer contenda, para trazer confusão e trazer mentiras, tirando de você a simplicidade do Evangelho, tirando de você as verdades bíblicas. Estejam atentos a isso e a eles. Talvez hoje pode ser que entrem em si fisicamente, mas pode ser que esses lobos, esses enganadores podem entrar através do seu celular, através da internet, ou de muitos pregadores que estão aí afora, trazendo muitas mentiras, usando o Evangelho para desviar você da verdade. Cuidado com eles, cuidado com os seus ensinos. Veja, o texto diz, e ela nos leva a defender a nossa fé. Isso quer dizer, não é somente guardar, mas se eu identificar aqueles que estão usando da palavra para trazer distorção e trazer divisão no meio da igreja, defendemos identificá-los e defender a nossa fé, mostrar a luz e a verdade a esses que estão trazendo mentiras. Devemos defender, amém, irmãos? Devemos estar atentos a isso. Vamos ver o que o texto diz? Veja o versículo 4. Judas continua e diz assim, pois alguns indivíduos, olha como ele coloca, alguns indivíduos perversos
se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Veja o que eles diziam. Eles diziam que a graça de Deus, a graça que nos salva, ela vinha sobre você. Você era salvo pela graça de Jesus, mas você não tem responsabilidade de viver como Ele. Você poderia dizer que eu sou salvo em Jesus, mas poderia viver de qualquer jeito, vivendo para satisfazer todos os desejos da carne, para fazer tudo que vem à sua mente, tudo que tem no seu coração. Faça, vá, beba, entre em prostituição, faça o que você quiser. Está tudo liberado, porque no final das contas você será salvo. Você acha que isso não está ainda hoje sendo pregado? Hoje é pregado que, se Deus é amor, será que esse Deus de amor vai levar as pessoas para o inferno? Você já viu alguém dizer isso? Você já viu alguém dizer que achar que por Deus ser amor, ninguém será condenado? Esse negócio de inferno, de diabo, isso é uma mentira. Cuidado com isso. A Bíblia é muito clara que nós estamos em um campo de batalha. Há um inimigo que luta contra eu e contra você, contra nós. Há um inimigo que quer desviar você da verdade. Esteja firmado no Senhor e atento contra esses que dizem que pela graça você é salvo e ela não leva você a uma responsabilidade de vida coerente com aquilo com que você crê. É o que estava acontecendo naquela época já, início da igreja, irmãos. Era fresquinho ali, início da igreja. E hoje ainda não é diferente. Os mesmos conceitos de vida imoral, de vida perversa, de fazer o que está, dizem, falam assim, eu sou o dono do meu nariz e eu faço o que eu quero. Para uma pessoa que é serva de Jesus, isso é uma mentira, não é verdade? Nós somos guiados pelo Espírito Santo e devemos ser radicais em obedecer a palavra em tudo, amém, irmãos? Amém. Essa é a instrução, e devemos tomar cuidado com eles. Com esses que dizem que a graça, ela nos salva e que você pode fazer o que você quiser. Não é verdade isso? Versículo 5 diz assim, ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram o quê? Fiéis. Pense, irmãos, que tragédia. Deus chama Moisés com 80 anos e conduz Moisés a um povo que estava escravizado há mais de 400 anos. Deus olha para aquele povo, ele fala, esse povo é o meu povo, está escravizado ali. Leva Moisés como um homem, como um libertador, e você sabe toda a história de Moisés. E de repente Moisés sai com mais de 6.000, acho que 6.000 homens ou mais, E fora mulheres e crianças, não, 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Imagine, era muita gente. E esse povo viu o manifestar da glória de Deus. Eles viram todas aquelas pragas sendo derramadas sobre os egípcios e não sobre eles. Eles viram o exército egípcio vindo sobre eles e o mar se abrindo. Você já imaginou isso, irmão? Já imaginou você na frente de um mar e você vê Deus abrindo o mar vermelho, ou seja, qual for o mar, e você poder passar? Você já imaginou você ver uma cena como essa? Você já imaginou você ir com sede e Moisés orando a Deus, bate o cajado numa pedra e a água sai? Deus alimentou aquele povo, Deus guardou aquele povo em todo o trajeto. Mas aquele povo não se agradava. Era um povo insatisfeito e murmurador. A igreja, vamos botar assim a igreja que saiu do Egito, que era, vamos botar aqui uns 3 milhões de pessoas, apenas 2 entraram na terra prometida. Você se lembra quais são elas? Caleb e Josué. Olha a multidão de gente que saiu da terra e não chegou na promessa. Apenas 2 entraram. De mais de 3 milhões, vamos botar 3 milhões, 2 apenas entraram. Veja, olha, aí Judas ele nos alerta. Desejo lembrar a vocês que
que o Senhor libertou o povo do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneciam fiéis. O chamado de Deus para nós é permanecermos o quê? Fiéis até o fim. Até o fim. Essa mensagem é para nós ainda. Veja, ele vai citar agora, lá no versículo 6, o que aconteceu com os anjos. Olha o que ele vai dizer: também lhes lembro os anjos, que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. Para nos trazer como exemplo, para não seguir esse exemplo errado, ele cita os anjos. Os anjos que, junto com Lúcifer, se rebelaram contra Deus, e Deus os condenou ao inferno. Essa rebelião que fez com que esses anjos perdessem o lugar que lhe foi colocado, o lugar celestial, e por causa da rebelião dos anjos, eles foram acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. É por isso que nós dizemos: está amarrado. Satanás está amarrado em nome de Jesus, não é verdade? As suas operações, as suas estratégias, está amarrado, literalmente está amarrado lá, acorrentado em prisões eternas, em nome de Jesus. Veja, da mesma forma que ele cita os anjos, devemos estar atentos, porque se nem os anjos que se rebelaram receberam condenação, quanto mais nós precisamos estar atentos. Veja o versículo 7, continua a advertência, dizendo: e não se esqueçam de quem Sodoma e Gomorra, e das cidades vizinhas, cheias de imoralidade e de perversão sexual de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Novamente, Judas, para trazer alerta para nós, ele cita Sodoma e Gomorra por uma vida totalmente perversa, imoral, totalmente ruim, maldosa. Aquilo trouxe julgamento para aquele povo. E Deus diz: não será diferente hoje. Hoje o mundo caminha de uma forma tão perversa, caminha para esse julgamento. Mas a Bíblia diz: se você se arrepender dos seus pecados e voltar-se para o Senhor, arrependendo de todos os seus pecados, se voltar para o Senhor é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados e trazer justiça sobre você. Amém, irmãos? Amém. Somente nele. O Senhor é a nossa arca para fugir do dilúvio, da catástrofe que vai acontecer. Que você esteja guardado nele, em nome de Jesus. Não somente você, mas toda a sua família. Amém, irmãos? Amém. Toda a sua família. Versículo 8. Continuando dizendo assim, da mesma forma, essas pessoas, afirmando ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais. Isso quer dizer, ele está dizendo que esses que estão no seio da igreja têm autoridade, dizem ter autoridade espiritual. Eles zombam da palavra. E eles zombam ou não acreditam de questões sobrenaturais, como, por exemplo, dons do Espírito ou outras coisas mais. Eles acreditam, vão dizer para você, que Satanás não existe, que o diabo não existe, esse negócio de inferno não existe. Tem igrejas nos Estados Unidos que dizem que, de fato, o inferno não existe, isso é só filosofia, que Satanás não existe. São os universalistas, que dizem que, no final, todo mundo vai para o céu. Isso é uma mentira. Você acha que o pecado vai para o inferno? Não é o pecado que vai para o inferno. Quem vai para o inferno é o pecador. É o ser humano. O inferno não foi feito para um ser humano. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Mas por causa do pecado, por causa de uma vida pecaminosa, por causa de uma vida longe da presença de Deus, de rejeitá-lo, infelizmente, muitos entrarão nesse lugar. Quando eu olho no texto que Jesus diz assim, a porta é estreita, eu me assusto quando eu olho e vejo um texto como esse. Quando Jesus disse, a porta é estreita e poucos são os que entram por ela. No caso, o caminho é estreito e a porta é estreita, e são poucos que passam por ela.
Eu me assusto, irmãos. Eu me assusto porque Jesus está dizendo, então, que da grande maioria das pessoas, grande maioria, no caso das pessoas, a maioria vai para o inferno. São poucos aqueles que vão entrar. E eu me assusto com esse texto. Mas como eu não sei quem serão eles, eu devo anunciar o Evangelho aonde eu estiver. E tentar ganhar, ou no caso, levar essas pessoas a Cristo o mais rápido possível. É uma visão de eternidade. Veja, novamente, esses líderes que entram dentro do seio da igreja, dizendo que, com base de sonhos, dizendo que eles têm revelações, infelizmente, hoje, muitos cristãos, às vezes, ficam correndo atrás de profetas. Já viu? Você já presenciou pessoas assim? Que existe uma pessoa, aquela pessoa lá é aquela profeta gospel. Vou lá que, de repente, quem sabe ela me faz uma revelação, né? Cuidado com isso, amados. A maior revelação é a palavra de Deus. A Bíblia diz que o véu se rasgou e eu e você temos livre acesso a Deus. Você não precisa de intermediários. Não é claro que eu não estou menosprezando o dom de profecia, não. Mas se tem alguém que utiliza isso de má fé, cuidado. Não fique procurando profetado, não fique procurando pessoas que tragam revelações, sonhos. Cuidado. Você tem toda a autoridade para chegar diante de Deus e buscar a presença dele e ele falar com você. Que você busca a presença de Deus sempre. Cuidado. Ele diz assim, pessoas que dizem viver de uma forma, mas no fundo são imorais, desprezam a autoridade dos outros seres sobrenaturais. Versículo 9 e 10 agora. Mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas, o Senhor o repreenda. Isso aconteceu quando Miguel discutiu com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem, como criaturas irracionais, agem segundo seus instintos e, desse modo, provocam a própria destruição. Até marquei ali em cima, irmãos, preste bem atenção aqui em cima, que Judas faz uma citação de um livro apócrifo. Ele utiliza um outro livro para citar como exemplo em sua carta. Ele usa um livro apócrifo chamado Assunção de Moisés. Se você pesquisar na internet, tem esse livro. Você pode baixar, vale a pena ler. Não é um livro inspirado por Deus, mas é um livro muito legal de você ler. Fala-se Assunção de Moisés. E esse livro, ele tira esse contexto, nesse versículo 9 e 10 desse livro, dizendo que nem mesmo o anjo Miguel, dizendo que, mesmo ele não teve autoridade, ele não teve a ousadia de chegar e falar, está repreendido, Satanás. Não. Ou quer dizer, você vai sair daqui em meu nome, na minha autoridade. Ele está dizendo o seguinte, não, na autoridade de Deus, que Deus te repreende, sobre a questão do corpo de Moisés. Veja o versículo 11 agora, dizendo o seguinte, que aflição os espera? Pois eles seguem os passos de Caim, enganam outros por dinheiro, como Balaão, e perecem em sua rebelião como Coré. Novamente, irmãos, é uma carta de instrução para nós. Novamente, olha só, ele traz para nós que esses homens ou mulheres, pessoas que entram no seio da igreja para trazer divisão, para trazer contenda, eles são parecidos com Caim, que enganam, seguem os passos de Caim, que são assassinos, que são aqueles que projetam ciladas para você. Por exemplo, se você ler lá Lucas 17, nem lemos na EBD, Lucas 17, a partir do versículo 1, você vai ver que em todos os tempos sempre haverá aqueles que vão trazer divisões, aqueles que vão trazer escândalos no meio da igreja. Sempre acontecerá. Mas Jesus disse assim, mas ai daquele que provoca o escândalo, ai daquele que faz dos meus pequeninos tropeçar e cair. Jesus disse o seguinte, é melhor que esses aí nem tenham nascido, ou então colocasse uma pedra de moinho e se atirasse ao mar, do que fazer os meus pequeninos caírem. Olha a advertência que Jesus traz para nós, para que tenhamos cuidado contra esses que vêm trazer mentiras e enganação. Ele diz que esses seguem passos de Caim, ou que enganam outros por dinheiro, como Balaão. Em nosso dia a dia, em nossa cultura, você já viu, infelizmente eu digo isso, eu digo com muito pesar, tantos pastores,
tantos líderes, que são líderes talvez de grandes pessoas, mas estão ali como mercenários, que se deixar quer sugar o dinheiro da igreja, sugar o dinheiro do povo, entende? Que utilizam a religião como uma forma de opressão, para implantar medo, para implantar pavor. A gente já ensinou aqui sobre a questão, por exemplo, de dízimos e ofertas. Infelizmente eu vejo muitos que chegam e ensinam assim, usando Malaquias 3. Se você não trazer o dízimo, você já viu pastores pregando isso? Se você não trazer o dízimo, o devorador vai te pegar. Você já viu muitos fazendo isso? O devorador vai te pegar. Você vai ser atacado pelo devorador. Alguns chegam a ser ousados e dizem, olha, se você não paga o dízimo, você vai pagar na farmácia. Você acha que isso vai gerar o quê na igreja? As pessoas vão querer fazer isso por medo e não por amor. Mas a palavra nos ensina que nós devemos adorar a Deus por amor e não por medo. Cuidado com os Balaões, aqueles que querem sugar, aqueles que querem roubar. A história de Balaão era assim, ele era um profeta. E se eu não me engano, acho que era o país, acho que eram os Moabitas, que estavam confrontando o povo de Israel. E aí o rei fala o seguinte: Balaão, você é um profeta aí de Deus, não é verdade? Faz uma profecia contra Israel. Eu te pago, eu te dou um dinheiro para você fazer uma profecia contra o povo de Israel. E Balaão aceita. Mas aí ele vai para fazer a profecia e ele não consegue. Você conhece a história? Ele não consegue profetizar. E aí ele chega e tenta uma segunda vez, não consegue, não consigo. Não vai dar certo, não consigo. Deus, e em vez de ele profetizar contra, ele profetiza a favor de Israel, do seu povo. Mas Balaão, ele vem e traz uma estratégia maligna e terrível. Ele diz assim: como eu não consigo profetizar para que o seu exército vença o exército dele, utilize o próprio Deus. Utilize o próprio Deus deles para trazer julgamento contra eles mesmos. Como você faz isso? Pegue as suas mulheres, que são idólatras, que adoram as suas imagens, e bota elas para casar com os homens de lá. Bota elas para casar com os soldados israelitas. E aí elas começam a induzir eles à idolatria. E quando eles começarem a cair na idolatria, quem vai julgar eles é o próprio Deus deles. E o que você acha que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Olha a estratégia satânica. Eles levaram as mulheres, os israelitas começaram a se casar com elas, eles começaram então a adorar os deuses errados das mulheres, e aí Deus vem e pesa a mão. Veja, olha o que Balaão fez, olha a estratégia maligna. E isso, infelizmente, pode ainda acontecer ainda hoje. Devemos estar apercebidos como aqueles que são os Balaões, que tentam trazer estratégias satânicas para tirar você do caminho, para tirar você da verdade, para tirar você do caminho, da porta estreita, do caminho estreito. Afaste-se desses, longe de você, não ande com eles. Estejam apercebidos disso. Veja, versículo 12. Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, veja o que eles falam, sem o menor constrangimento, participam de suas refeições, de celebração ao amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmos. São como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como árvores no outono, duplamente mortas, porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. Olha o exemplo que Judas está dando para você identificar. Você precisa identificar. Você talvez pode pensar assim: não, pastor, mas se eu fizer isso eu vou estar julgando, na verdade. Não. Jesus disse o seguinte: pelos frutos conhecereis o quê? Você só conhece a árvore analisando os frutos. Isso não é julgar, você está analisando. Você só vai saber se aquela árvore é boa ou não pelo quê? Pelos frutos. Isso não é julgar, isso é analisar, ok? Então ele está dizendo o seguinte: olha, analise aqueles que chegam próximo de vocês, se dizendo santos e homens ou mulheres de Deus, mas no seu dia a dia, na sua vida particular e privada, são como, ele diz assim, são como perigosos recifes. Sabe o que significa isso? Imagina no alto mar aquelas pedras submersas.
São pedras que estão estão escondidas no mar, mas elas não estão aparentes. Se o navio vem, sem estar apercebido, ele se choca com essas pedras, porque elas estão escondidinhas pelas águas. Ele está dizendo o seguinte: cuidado com esses que ao olhar parece que está tudo bem, mas tem ali por baixo há os recifes, as pedras, que ao se aproximar e se chocar com eles, você afunda. Cuidado com esses. Aí ele cita também, cuidado com esses que são perigosos recifes, que podem fazê-los naufragar, como pastores que só se preocupam consigo mesmos, né? Que só pensam em si e não estão nem aí com você. Ou como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva. Veja, são como nuvens que quando você olha no céu, você vê aquelas nuvens, você pensa, vai chover, e não chove, não cai. Ele está dizendo o seguinte: pensa que é alguma coisa, mas não é. Veja, ele continua dizendo sobre a terra, a chuva, são como árvores do outono, duplamente mortas, porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. O que ele está querendo dizer, igreja? Olhe, analise aqueles que se dizem ser, mas não têm frutos de justiça para mostrar. Aqueles que querem ensinar você, mas não têm vida no altar, mas não têm frutos para oferecer. São como as nuvens, que quando você espera ter um conforto, uma água que venha te confortar, não tem. Quer ver na prática isso? É quando você está passando pelo pior momento da sua vida. E quando você fala, irmão, eu estou passando por N aflições, eu estou passando por um momento terrível na minha vida, e ele não consegue contar com você porque, vai orar, irmão, vai buscar Deus, que Deus resolve o seu problema, e não encontra em você frutos de justiça, não encontra em você alívio para a alma. Irmão, nós somos uma igreja, e você vai encontrar no Novo Testamento muitos, aquela frase chamada uns aos outros. Orai uns pelos outros, confortai uns aos outros, suportai uns aos outros, instruir uns aos outros. Veja que essa é a nossa missão como igreja e como família. Se você não, quando você vê o seu irmão passando por uma situação e esse irmão não encontrar em você a resposta, cuidado. Talvez você seja uma nuvem que não tem água. Talvez você seja uma árvore que tem folhas verdes, mas não tem frutos. Devemos estar aqui, plantados no Senhor, e gerar frutos que geram para a justiça, para a honra e para a glória, e que alimenta as pessoas que se aproximaram de nós. Amém, irmãos? Amém. Que todos aqueles que se aproximarem de você, todos aqueles que se aproximarem de você com algum problema a ser resolvido, pode ter certeza, mesmo que na sua simplicidade, mesmo que nas suas limitações, eles encontrarão uma palavra de conforto. Eles encontrarão um alívio para as almas, porque você estará pronto a orar por eles e por elas. Você estará disponível a ser uma ajuda e um auxílio para essas pessoas. Todos aqueles que buscarem você, buscando uma resposta, você vai dizer, eu tenho a resposta. E a resposta é Jesus Cristo. A resposta é Jesus, e eu estou aqui como servo dele, para te ajudar em tudo que for preciso. Amém, irmãos? Amém. Você está disposto a isso? Amém. A ser árvore de justiça, para produzir frutos que glorifiquem a ele, e que alimentem e saciem a fome de muitos que vão te procurar. Amém. Que assim seja, irmãos. Porque esses falsos enganadores que entram muitas vezes na igreja, dizem ser algo, mas na hora H, quando precisa, eles fogem. Quando é para participar e para ajudar, eles vão embora. Cuidado com esses que dizem ter autoridade, que dizem ser alguma coisa, mas na hora da verdade não tem frutos para mostrar. São os falsos cristãos que Judas menciona. Judas é extremamente radical contra eles, extremamente radical mesmo. Versículo 14 a 15. Leia um, até o 13. Acho que eu pulei o 13, irmãos. Alguém pode ler o 13, por favor, para mim? Abra lá então lá, vamos lá, dinâmica. Abra lá o seu texto bíblico. Por favor, leia o texto 13. Leia o 13. Versículo 13 de Judas. São ondas bravias do mar, espumando os próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre
nas mais densas trevas. Complementa o versículo 12. Isso aí. Fala sobre estrelas errantes e tudo mais. É a mesma complementação do texto do versículo 12. Versículo 14 e 15, então ele diz assim, agora ele vai citar um outro texto apócrifo. Ele vai falar sobre Enoque. Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo: ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos para julgar a todos. Convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. Versículo 16 e 17. São murmuradores e descontentes, que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos, contam vantagens em alta voz e bajulam outros para conseguir o que querem. Amados, lembre-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente ele fala, tá vendo? Eles são bajuladores. Olha só como é que você identifica eles. Eles são pessoas, geralmente são pessoas que dizem ter autoridade, são pessoas que quando você precisa, você não vai conseguir contar com eles. Eles são bajuladores, eles gostam de satisfazer seus próprios desejos, eles pensam somente em si, talvez podem ser extremamente carismáticos, mas na hora H não tem frutos de justiça. Cuidado com eles. Versículo 18 e 19 diz assim: eles lhe disseram que nos últimos tempos haveriam zombadores, cujo propósito da vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocaram divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não tem neles o quê? O Espírito Santo. Sabe o que Jesus disse? Jesus nos ensinou que no meio da igreja vai crescer o joio e o quê? E o trigo. Não sei se você já viu ambos. O trigo, quando você aperta a semente, sai lá, né, no farelo, que é a farinha. O joio não. Quando você aperta, espreme, está vazio e tal. É parecidíssimo, mas não tem vida, né? É o que ele está dizendo, porque neles não tem o Espírito Santo. Versículo 20 e 21 diz assim: mas vocês, amados, agora é uma palavra para nós, ok? Finalizando aqui a carta. A carta está finalizando agora, permaneçam firmes na fé. Ele vai dizer assim: mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Veja a instrução agora para finalizar a carta para nós. Vocês têm que reconhecer aqueles que são os falsos mestres. Mas quando você olhar um irmão que foi enganado e está vivendo de forma enganosa, não os julgue, ame-os, cuide deles, mostre a verdade para eles. Infelizmente, irmãos, lá fora há um grupo gigantesco de pessoas que conhecem o Evangelho e estão longe das igrejas. Existe um monte de pessoas que estão decepcionadas com igrejas e com pastores porque foram machucadas. Foram machucados por líderes, machucados por irmãos muitas vezes, por esses enganadores, falsos cristãos, que machucaram muitas pessoas e estão lá fora. Não os julgue, não os condene, trate-os, mostre para eles: olha, você se machucou, talvez um líder machucou você, talvez você está longe de Deus porque você entendeu a palavra errada, te ensinaram errado, mas eu quero estar aqui para te mostrar a verdade, para te mostrar que Deus te ama, que Deus continua te amando. Venha para o caminho, venha para a verdade, e Ele continuará a te abençoar, mas não fique longe dele. Quando você olhar um irmão lá fora, talvez machucado, que você vai falar, convidá-lo para a igreja, que ele talvez vai falar: que igreja o quê? Eu já fui muito em igreja, já se machuquei demais. Não trate com maldade, não pense com maus olhos. Talvez seja alguém que foi muito machucado dentro da igreja, e você precisa ter um olhar de amor, de carinho e de misericórdia, né, irmãos? A gente age assim, saiba identificar quem são os enganadores, e para esses, amados, afaste desses, defenda a sua fé, mostre a verdade, nem que seja para confrontá-los na palavra, mas todos aqueles que foram machucados por essas mentiras, trate com amor,
trate com misericórdia, trate com leveza aqueles que precisam estão se afastando, ok? Veja, que nós, amados, possamos edificar uns aos outros na fé santíssima. Mas veja que interessante, eu destaquei isso aqui para nós. Orem. Veja, mas a palavra de Deus não está nos orientando a simplesmente você chegar no seu quarto, dobrar o seu joelho e orar de forma mecânica. Orem no quê? No poder e do Espírito Santo. Isso quer dizer, orem com fé, orem com convicção, orem com certeza de que o Deus está ali para ouvir você. Amém. Amém, irmãos? Amém. Amém. Quando você se colocar no seu quarto, como diz aquele texto de Mateus 6,6, lembra de Mateus 6,6? Quando você entrar no seu quarto, no secreto, o Deus que te vê no secreto, te o quê? Te recompensará. A recompensa de Deus no secreto não é casa, não é dinheiro, não é fortuna, não é poder, não é nada. É a presença dele. É a presença dele manifesta. É quando você entra todos os dias no seu momento de oração. Senhor, olha assim, Senhor, eu quero a sua recompensa no dia de hoje. Que a tua presença se manifeste para mim hoje aqui, para que eu venha a enfrentar o meu dia de trabalho, o meu dia de tarefas. Peça a Deus a recompensa dele diária e ele te dará. Ore com fé no poder do Espírito, amém, irmãos? Amém. É assim que a palavra nos convoca a fazer, a orar no poder do Espírito. Mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará pela sua misericórdia. E aqui vai terminar aqui agora os versículos. Veja, tenham compaixão daqueles que vacilam na fé, resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda, tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminaram a vida deles. Isso quer dizer, você não vai se compactuar com o pecado, mas você vai resgatá-los de uma vida errada, perversa e que foram enganados. Essa é a palavra para nós. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Versículo 24. E aqui vai terminar o texto. Toda glória seja àquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria, sem defeito, à sua presença gloriosa. Amém? Se eu não me engano, esse é o último versículo. Tem o versículo 25 ainda. Vamos lá. Toda glória seja àquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. 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 Olha lá, terminou aqui. Vamos ficar de pé, amados? Quero jogar com você. Mais uma carta que você já leu agora. Domingo passado lemos a carta de 2 João.